Convidamos um dos mais conhecidos advogados constitucionalistas do Piauí, um dos mais jovens advogados a assumir o cargo de conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o advogado Carlos Júnior, que está comigo aqui no estúdio. Bom dia, doutor Carlos Júnior. Bom, uma alegria estar aqui, Ari Carvalho, na banca de sapateiro, para falar para todo o estado do Piauí, para o Brasil aqui, tanto na rádio como na televisão. Estou à disposição do povo piauiense e de você para responder as perguntas. Inclusive, o doutor Carlos Júnior recentemente foi a Brasília para a posse do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o advogado piauiense Marcelo Terto, que assim como ele é um jovem advogado e já ocupa cargos nacionais também de vulto. O Paulo Gonet denunciou o ex-presidente Bolsonaro e mais de 33 pessoas ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o que isso significa, doutor Carlos Júnior? Bom, o Ministério Público tem a função de custos legis e defender a sociedade. O Procurador-Geral da República, ele denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro juntamente com outros integrantes de um crime, de vários crimes, que com certeza vai ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. E é importante destacar que por que é o Procurador-Geral da República e por que é o Supremo Tribunal Federal que vai julgar, que vai analisar. Porque as ações foram premeditadas, possivelmente premeditadas, na constância do cargo de presidente da República. Então, por ter foro privilegiado, quem denuncia é o Procurador-Geral da República, embora seja feita uma denúncia após o término do mandato. E quem julga, evidentemente, é o Supremo Tribunal Federal. É feita uma análise sucinta, um inquérito, uma análise investigativa e, com certeza, obedecendo os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e nós esperamos, sinceramente, que haja um julgamento bem imparcial e constitucional. Muito bem, o doutor Carlos Júnior é um advogado constitucionalista, embora ele atue em outras áreas também, até criminal, enfim, mas ele é um advogado, foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse assunto, ele desperta muitas participações no nosso programa. O Luiz Mário já mandou uma mensagem aqui, dizendo o seguinte: doutor Carlos Júnior, bom dia. Caso o Supremo acate a denúncia da PGR, o julgamento de Bolsonaro e dos demais será feito por uma das turmas do STF, formada por 5 ministros. Não seria o caso do julgamento ser feito pelo pleno, pelos 11 ministros, e não apenas por uma das turmas? É um questionamento. Bom, sua opinião como ex-conselheiro federal da OAB? Bom, eu concordo plenamente com o Luiz Mário. Eu acredito que o pleno da OAB, do Supremo Tribunal Federal deve julgar, porque é uma matéria que envolve questões democráticas, questões constitucionais, e deve, dentre outros parâmetros legais, mas falando abertamente de forma coloquial ao povo do estado do Piauí, deve ser revisto por todos os juristas que compõem a Suprema Corte do Tribunal do Brasil, que é o STF. Então, deve sim ser enviado, na minha opinião, ao pleno para que eles possam ter a oportunidade de se manifestar. Daria até uma legitimidade maior, os 11 ministros votando ao invés de apenas 5, e haveria menos questionamentos até da opinião pública, doutor Carlos Júnior? O senhor avalia assim também? Com certeza, iria até remontar uma imparcialidade plena entre os ministros, já que há uma discussão grande dizendo que um ministro foi nomeado pelo presidente X, o outro pelo presidente Y. O ministro X vai ter a opinião política de acordo com o presidente que o nomeou. Isso até retira essa possível parcialidade e torna-se imparcial, como todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, eu confio no nosso STF, na nossa Suprema Corte, e confio nos nossos ministros que lá estão. O doutor Benedito, o nosso ouvinte Benedito, ele diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é vítima, porque na investigação mostra que foi urdido ali, foi planejado uma ação para matar o então presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Em dado momento era para matar os 3. Depois mudou
para prender Alexandre de Moraes depois que o golpe fosse consumado. Aí ele diz, ele vai julgar um caso em que ele é vítima. Pode? Na minha opinião, não pode. Deve-se as partes levantar imediatamente a suspeição desse julgamento. Claro e é evidente que se você vai julgar algo que está lhe envolvendo diretamente, você torna-se suspeito. Então, na minha opinião, ele não deve participar do julgamento desse pedido, dessa denúncia. Ainda mais, Ari, que nós estamos numa democracia há muito tempo. A ditadura já acabou. A ditadura é a pior forma de governo, que é o uso da força, da coerção. Isso não pode acontecer. E o que é importante é que nós possamos preservar a democracia e lutar ferrenhamente para banir qualquer ato que venha ferir o nosso Estado de Direito, a nossa liberdade, o nosso pluralismo. Então, há parcialidade sim em caso de julgamento, se ele for participar diretamente da denúncia, e eu acredito que nós devemos julgar democraticamente e imparcialmente pelos outros, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro Alexandre de Moraes, para você entender, essa turma que vai julgar, ela é formada por 5 ministros. E um deles é o ministro relator do caso, que é o Alexandre de Moraes. Então ele vai recebeu a denúncia da PGR, ele vai acatar ou não, e ele participa do julgamento, assim como os outros 4 ministros que compõem a turma do Supremo Tribunal Federal, para você entender como funciona. E aí, havendo recursos, aí deve ir ao pleno. Lembra que o Gustavo Henrique, havendo recursos ao julgamento, aí sim vai ao pleno. Bem, a gente explicou para você direitinho como é o processo. Vai ser aberto um tempo para que a defesa do ex-presidente Bolsonaro se manifeste, né, antes da investigação ser iniciada pelo ministro. Detalhe, é uma outra investigação. Ele vai ouvir o ex-presidente, os acusados. É como se zerasse, entre aspas, claro que não zera porque as provas estão todas lá, elas são a base da investigação, mas o Supremo tem sua própria investigação a partir da investigação da PF, né? É instrução processual normal. Ele tem o poder de investigação como todo. Ele pode requerer ao Ministério Público, pode requerer diligências, ainda inclusive a Polícia Federal, para poder tomar as decisões possíveis. Grampear telefone, ouvir as pessoas, enfim, é uma instrução processual normal de um processo como todo. E todos os atos processuais é garantido o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Todos os atos dos advogados e as partes têm que ser intimadas e, evidentemente, eles têm que ter a oportunidade de se manifestar e de apresentar recurso. O doutor Fernandes, ele é médico, ele pergunta o seguinte: doutor Carlos Júnior, o julgamento vai ser no combo, os 34 denunciados, ou vai ser um julgamento para cada um dos denunciados? Foi uma denúncia só para todos. Agora, é prerrogativa do STF, do Tribunal Julgador, julgar em separado, julgar todos de uma vez só. Eu acredito que do jeito que foi, os ministros vão decidir por julgar o processo de uma vez só. Mas se houver necessidade de diversidade de pena, de julgamento em separado por alguns atos que foi cometido por uns e por outros talvez não, a desclassificação e etc., eles podem sim ter a prerrogativa de julgar. Não é algo que eles façam como queiram, mas está disposto legalmente essa possibilidade de julgar separado ou julgar, né, todos de uma vez só. Uma outra pergunta é o seguinte, essa pergunta é bem interessante, né? O Roberto fala o seguinte: no julgamento da ação penal do mensalão no governo Lula, o julgamento demorou anos, foi longo, né, até concluir tudo. Há uma previsão de que esse agora seja julgado ainda neste ano de 2025, para não contaminar as eleições do ano que vem. É possível, só acredita que é possível fazer um julgamento tão complexo e encerrá-lo ainda neste ano? Olha, nós como cidadãos devemos acreditar em tudo que for bom para a gente. Então eu acho que a celeridade processual é você conseguir entregar para o cidadão o resultado de uma investigação e punir os acusados, os possíveis infratores, ou inocentá-los para fazer justiça. Isso é importante.
Então, assim, nós não podemos, eu não sou ministro do STF, eu não sou juiz, mas eu sou advogado, eu faço parte do sistema judiciário brasileiro e sempre que eu entro com a ação representando o meu constituinte, eu acredito muito que seja rápido e que seja obedecido o princípio constitucional da celeridade processual. Então, tomara, eu faço votos para que seja julgado logo, mas nós temos que ter a consciência de que, além de existir vários réus e todos têm que ter a oportunidade de se defender, de recorrer, e todos têm que ser intimados, dado aí a oportunidade de defesa, existe uma burocracia que ela é necessária. Como eu disse agora há pouco, todos os integrantes eles precisam ser intimados para ter a oportunidade de se defender e de recorrer. Então, essas burocracias pode ser que retarde o resultado do processo. E nós não podemos vincular isso às eleições do próximo ano. O Poder Judiciário é independente e deve usar as ferramentas necessárias para fazer o seu julgamento de forma imparcial, de forma política, independentemente se vai ser logo ou não, obedecendo à razoabilidade do processo, que também é um princípio constitucional, e nós esperamos e torcemos para que venha uma resposta logo, uma resposta que venha se fazer justiça. Aproveitando a presença aqui do advogado constitucionalista Dr. Carlos Júnior, aproveitar nessa parte final da entrevista para perguntar sobre o projeto de lei que tramita lá no Congresso, que altera a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, a partir do advogado Marlon Reis, que depois foi aprovada no Congresso. Atualmente, se você é enquadrado na lei da ficha limpa, comete algum crime que o enquadre, você fica 8 anos sem poder disputar a eleição. A proposta do deputado é reduzir para 2 anos. E o ex-presidente Bolsonaro até já disse que era melhor que a lei fosse revogada, que ela deixasse de existir. Muita gente já está falando assim, olha, não adianta o Congresso mudar porque vai ser questionado lá no STF a inconstitucionalidade da mudança. Queria a sua avaliação com a sua experiência. Olha, as leis elas têm que ser atualizadas no tempo e no espaço. Por isso existem as leis complementares, as leis ordinárias, são para poder regulamentar as ações do tempo. Ao longo do tempo, viu que é necessário, Ari, a gente poder regar o nosso sistema democrático e punir aqueles malfeitores que ocupam cargos públicos e às vezes é eleito enganando o povo. Porque quem faz coisa errada, quem comete ato de improbidade ou comete crime, ele não é digno de estar exercendo cargo público. Então a lei da ficha limpa, ela veio para tentar fazer uma varredura disso aí. E quando ela impôs o abuso de poder político, o abuso do poder econômico e a inelegibilidade pelo prazo de 8 a 12 anos em caso de ser condenado, é uma forma de retirar das cadeiras públicas, pessoas que estão dignas de estar lá, que foram eleitas pelo povo, mas não estão sendo dignas de um trabalho incessante, diuturno, em prol da população. E essa tentativa de reduzir a pena, a reduzir a sanção, é uma tentativa, claro, de burlar o sistema legal, eleitoral e trazer talvez uma satisfação política. Nós não podemos vincular qualquer ato político para a confecção, o fazimento, a criação de uma lei. A lei ela tem que ser feita de forma imparcial para o povo. E existem os vícios de constitucionalidade, formal e constitucionalidade material. O formal é na fabricação da lei, na confecção da lei, que tem que, evidentemente, obedecer à votação das casas legislativas e etc. Se for caso de veto ou sanção, que vá, se não, que seja aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, ou seja, esse procedimento tem que ser obedecido. E o vício de constitucionalidade material, que é a lei que tem que estar de acordo com a Constituição. E para se fazer uma lei, Ari, nós precisamos da eficácia do ponto de vista no caso concreto. Ora, se você reduz de 8 anos para 2 anos a pena de inelegibilidade para aqueles que cometem ato infracional, você fere a lei da ficha limpa, evidentemente você não está dando eficácia àquela pena, porque a eleição de 4 anos, a pessoa cumpre os 2 anos e pode ser candidato da próxima. Cadê a punição? Não existe punição. Então, como não há eficácia na lei do caso concreto, há claramente um vício material de confecção daquela lei. E, no meu ponto de vista, ela é totalmente inconstitucional e chega a ser imoral. Porque nós sabemos que isso é um ato para trazer uma satisfação política. Isso não coaduna com a criação da lei e o Estado Democrático de Direito. Boa avaliação do deputado. Ainda não, né? Ainda não. Do advogado
Carlos Júnior, nós estamos falando de deputados, né, do advogado constitucionalista Carlos Júnior. Muito obrigado, doutor Carlos Júnior, por ter atendido o nosso convite. Eu já convidei hoje de manhã, dado os fatos. O jornalismo é assim, é dinâmico. A denúncia foi feita ontem à noite já, e aí ele conseguiu um espaço ali na agenda para vir conversar conosco. Muito obrigado, excelente quarta-feira para o senhor. A imprensa não chama, ela convoca. Nós estamos aqui à disposição para realizar o dever de informar. Muito obrigado, um abraço a todos. E a advocacia é uma aliada importantíssima da imprensa, né? A OAB é uma das entidades de maior credibilidade diante da sociedade e uma parceira desde sempre da imprensa. Vamos